tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o emprestar brinquedos da criança. Em geral, a gente tem a tendência de falar que a criança ela precisa emprestar o brinquedo para o amiguinho, porque a gente tem um grande medo que essas nossas crianças cresçam e se tornem pessoas egoístas. Então, para evitar isso, a gente já ensina desde logo que ela precisa abrir mão do que ela mais ama, do que ela mais tem apego, para poder compartilhar com, às vezes, uma outra criança num parquinho que ela nem conhece. Será que isso faz sentido? Será que isso tá certo? Bom, antes de eu te dar as respostas, eu vou pedir para que você já coloque o seu like aqui neste vídeo e ative as notificações para sempre receber os vídeos deste canal. Bom, a grande verdade é que, assim como nós, as crianças, elas têm objeto de apego. E agora eu quero que você pare e pense num objeto seu de muito valor, mas não é valor financeiro, é valor de estima, né? Pode ser por sentimento, por recordação, ou mesmo um objeto caro financeiramente, né? Você empresta ele para qualquer pessoa? Se alguém mandar você emprestar, você tem vontade de cumprir essa ordem ou você vai falar, não, é meu e eu não empresto? Aliás, quando o seu filho pega alguma coisa sua, você tira da mão dele e fala, é da mamãe? Qual é o grande problema disso? Nós educamos as crianças sendo exemplo. E aí você está ensinando ela uma coisa e agindo de uma outra forma. Porque você ensina que ela precisa abrir mão de quem ela é, de todo o sentimento que ela tem com o brinquedo que é o favorito dela, para emprestar para qualquer pessoa, para qualquer criança, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas quando é uma coisa sua, você tira da mão dela, ou seja, você que conhece, tem vínculo com seu filho, você tira do seu filho e você fala, é meu, é da mamãe. E aí você ensina que a gente não pode emprestar as coisas. E talvez seja exatamente por isso que na hora que você fala pro seu filho emprestar alguma coisa, ele puxa e ele fala, é meu, né? Então assim, além dele estar seguindo o seu exemplo, ele também está passando provavelmente por essa fase. Crianças menores, abaixo dos 3 anos de idade, elas vivem uma fase do egocentrismo, o que significa que elas realmente veem o mundo girando ao seu redor, e por isso que aumenta as frases eu, meu, e a criança ela realmente tem essa dificuldade de compartilhar o que é dela com o outro, porque ela tá se olhando naquele momento. Isso é uma fase importante do desenvolvimento da criança e não significa que porque ela esteja vivendo naquele momento essa fase do egocentrismo, que ela vai crescer e se tornar um adulto egoísta. São coisas diferentes. O que torna uma pessoa egoísta é a criança ter passado por essa fase do egocentrismo e a gente permitir que ela continue agindo da mesma forma, como se tudo fosse dela, como se ela fosse o centro das atenções, como se todas as vontades dela tenham que ser atendidas no momento que ela pede. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Agora eu quero falar com vocês, então, como que a gente ensina a criança a compartilhar as coisas. E por incrível que pareça, a melhor forma de ensinar não é nunca no momento em que as coisas estão ocorrendo. As crianças, elas precisam ter tempo de treinamento. E o que significa isso? Pensa no maratonista. Você acha que o fato dele ter completado a primeira maratona dele foi do dia para a noite? Ele simplesmente se inscreveu na São Silvestre, correu e foi e chegou até o fim? Ou você acha que ele passou dias, meses, às vezes anos treinando para ele conseguir completar a primeira maratona? Pois então, o mesmo acontece com as crianças. Se no momento em que a criança ela vai estar à disposição, né, numa situação em que você vai querer que ela consiga compartilhar as coisas dela, ela precisa ser treinada antes desse fato acontecer. Então você treina no dia a dia da sua casa.
E como que a gente faz isso? A primeira coisa é você emprestando as suas coisas para o seu filho. Então, quando ele pega um objeto seu, você, ao invés de você tirar da mão dele e falar, é da mamãe, você pode falar, essa caneta é da mamãe e eu estou te emprestando neste momento. Se você puder permitir, é claro, que o objeto seja compartilhado com a criança. E também é importante falar que, por exemplo, a criança pegou um batom, provavelmente ela vai se sujar inteira. Então é importante que vocês avaliem se o que a criança pegou pode realmente ser compartilhado, tá? Porque a criança ela precisa ser instruída. E aí faz parte do bom senso que vocês percebam. Então, se ela pegou um batom, é bem provável que ela vá se sujar inteira. Enquanto ela estiver se sujando, é permitido para você? Tá tudo bem? Basta um banho depois? Ah, basta. Então, você vai dizer, eu empresto o meu batom. Eu estou aqui te esperando para depois você possa me devolver. E supervisione o uso do batom da criança para que ela só use no seu rostinho e não na casa inteira. Agora, não admito, porque eu sei que meu filho vai sujar a parede, eu não aceito. Então, você vai oferecer um outro objeto seu. Olha, este batom é da mamãe, eu tenho muito zelo por ele, eu quero guardá-lo agora, mas eu estou te emprestando este lápis, que eu gosto muito também, para que você possa usá-lo neste bloquinho, que tal? E aí perceba que você, através desta fala, conseguiu ensinar para a criança que sim, você tem alguns objetos de apego que você não empresta para ninguém, mas que você tem uma troca, né? Você tem um outro objeto que você também gosta, mas que você vai colocar à disposição do seu filho para que ele possa usá-lo. Com isso, e já que a gente ensina como exemplo, o que acontece? A criança ela vai entendendo que tem brinquedos que ela pode ter apego e que ela não quer emprestar para ninguém e que tá tudo bem. E que ela pode ter uma alternativa para emprestar para o amiguinho. Então, olha como é interessante a gente treinar a criança mesmo dentro de casa. Outra coisa que é possível ensinar para as crianças e que ajuda ela a entender o que é compartilhar é você, por exemplo, pegar um lanche da tarde que ela precisa fazer. Então, no caso, ela vai comer uma maçã, você divide a maçã no meio e você vai falar assim, olha, estou dividindo essa maçã no meio. Uma parte será sua e a outra será minha. E, de novo, é uma forma de situações do dia a dia você ensinar para a criança como se compartilha as coisas. E aí você vai o quê? Naturalizando esse processo de compartilhar, vai fazendo com que a criança entenda que tem coisas que é fácil compartilhar, mas tem coisas que a gente tem apego e que tá tudo bem, eu vou conseguir lidar dessa forma, compartilhar de um outro jeito. Por fim, o terceiro exemplo que eu quero dar para vocês é: pegue, por exemplo, uma caixinha de lápis de couro, uma caixinha de massinha, alguma coisa que a criança gosta de brincar. E peça para ela separar algumas cores para você, algumas cores para ela. Se a criança tiver dificuldade de fazer essa separação, porque lembre-se que eu falei da fase do egocentrismo, que é tudo dela, que ela quer tudo para ela, tudo bem, não insista. Fale, tudo bem, eu percebi que você gostaria de ficar com todos os lápis. E eu acredito que numa próxima oportunidade você vai conseguir dividir comigo. Por que é importante fazer isso? Primeiro, que você está mostrando para a criança que ela ainda não está pronta para compartilhar. Segundo, você está encorajando ela a pensar que ela pode tentar outras vezes e que ela pode sim conseguir. E terceiro, e o principal motivo agora, pensando em você, mãe, e não na criança. Lembre-se que eu falei no início que isso é um investimento em treinamento, né? Então, você está usando situações do dia a dia para que a criança possa aprender. E o aprendizado não acontece do dia para a noite. Lembra do maratonista, ele passa por um processo até ele conseguir chegar na linha de chegada. O mesmo vai acontecer com seus filhos. Então, pode ser que numa primeira vez, numa primeira abordagem, ele não consiga realmente fazer essa separação. E tá tudo bem. Tenta mais uma vez, até que tudo isso se naturalize e a criança consiga compartilhar com você o lápis. Então, o que eu quero que fique desse vídeo para vocês é que sim, é possível ensinar as crianças a compartilharem as coisas, desde que a gente as treine para isso e não exija
que ela empreste aquilo que ela tem realmente muito apego, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!